Estamos de volta aqui na minha conversa com o jornalista Beto Almeida para falar sobre essa reta final da janela partidária que fica encerrada amanhã, dia 1º de abril, e que marca uma verdadeira migração, uma revoada de parlamentares, deputados estaduais e deputados federais entre os partidos com assento na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Você falava, Beto Almeida, dessas informações sobre o movimento deflagrado pela ex-prefeita de Fortaleza, deputada federal Luiziane Lins, de trocar o PT pelo PSOL. Luiziane, todos nós sabemos, anda descontente há muito tempo com os rumos do Partido dos Trabalhadores, principalmente na aliança com o PT, com o PDT. Ela é uma das vozes mais oponentes a uma possível a um possível apoio do PT à candidatura, por exemplo, do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é filiado ao PDT e aparece como um dos pré-candidatos à sucessão do governador Camilo Santana. Luiziane não aceita essa coligação, chegou a conversar com a vice-governadora Isolda Sela, que a partir de sexta-feira assume o governo do estado e é também pré-candidato à sucessão do governador Camilo Santana. E na reta final da janela partidária, com apenas 24 horas para decidir qual rumo partidário adotar, Luiziane Lins, como narrou o jornalista Beto Almeida, conversa com lideranças estaduais do PSOL para se filiar e também admite uma possível candidatura ao Palácio da Abolição. Uma decisão dessa, Beto Almeida, ou apenas o movimento da Luiziane Lins já agita os bastidores políticos, cria expectativa, anima os opositores ao Palácio da Abolição, gera naturalmente preocupação entre os aliados do PT e do PDT e deixa um clima de muita expectativa do que poderá acontecer pelas próximas 24 horas. Afinal, Beto Almeida, se Luiziane Lins decidir se filiar ao PSOL para concorrer ao governo do estado, muda por completo o cenário pré-eleitoral e o cenário eleitoral. Se confirmada a candidatura majoritária de Luiziane, nós teremos certamente uma eleição indo para o segundo turno, hoje com um candidato forte de oposição, que é o capitão Wagner, que é ligado ao presidente Jair Bolsonaro, e de outro lado, o candidato ou a candidata a ser lançada pelo PDT na aliança com o PT. Esse movimento da deputada federal Luiziane Lins, guarda muitas semelhanças com o que aconteceu agora, recente, em Pernambuco. Lá, a deputada Marília Reis, que é deputada federal pelo PT, entrou também num desentendimento com o partido sobre a definição de candidatura própria ao governo do estado, lá em Pernambuco. O PT decidiu que não vai lançar candidato ao governo, que vai apoiar outra candidatura. A Marília Reis ficou extremamente satisfeita, se desentendeu, pediu para sair do partido e já anunciou que deverá disputar o governo do estado pelo Solidariedade. Então, é um movimento muito similar ao que a Luiziane está tentando fazer aqui no Ceará. Logicamente que a Luiziane, ao fazer isso, ela vai em busca do PSOL, um partido que é ali da sua base mais de proximidade ideológica. No entanto, a Luiziane, logicamente, não vai se contentar em ficar apenas com o PSOL. Ela deve estar buscando, já aí nas negociações dos bastidores, outros partidos. O MDB, a tirar por algumas declarações anteriores já dadas pelo próprio senador Eunício Oliveira, disse que poderia sim, em algum momento, também estar articulado com uma candidatura própria do PT. Então, o que pode existir de fato, de concreto, é que muita coisa, de fato, pode causar um verdadeiro terremoto com essa decisão da ex-prefeita Luiziane Lins, se for levada adiante mesmo. Bom que se diga, o governador Camilo Santana vai tentar demovê-la desta ideia dela deixar o partido e principalmente sair para uma candidatura própria, porque isso literalmente desarruma tudo que vinha sendo programado, Luciano. É a agitação dos bastidores políticos, a movimentação que marca essas últimas 24 horas que antecedem ao fim da janela partidária. Eu vou colocar 36 horas, jornalista Beto Almeida, porque a filiação pode se dar até amanhã, às né? 23 horas de amanhã. Isso, mas de ninguém amanhã vai se arriscar deixando para a última hora essa transferência de partido, né? Mas ainda nessa agenda, Beto Almeida, o Cidadania, que é uma sigla
que entrou na federação com o PSDB, tem também ato nesta sexta-feira para receber novas filiações, novos filiados? Então, Luciano, essa questão da cidadania, o Cidadania fez federação com o PSDB em nível nacional. E o que ocorre? Aqui há uma expectativa em relação aos nomes que o Cidadania, que é presidido pelo Alexandre Pereira, tem para compor chapa para a Assembleia Legislativa e para disputar para a Câmara Federal. E eu conversei com o Alexandre Pereira já ontem à noite, porque existia ali nos bastidores uma conversa de que o ex-prefeito e ex-deputado federal Moroni Torga já teria batido o martelo para ir para o Cidadania. Moroni vinha negociando com o PSDB, conversando também com outros partidos e não havia literalmente acertado o seu rumo partidário. Então o Alexandre confirmou para mim que ontem, no final de tarde, comecinho de noite, esteve com o Moroni Torga, os dois acertaram para que amanhã, às 11 horas, aqui no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, seja formalizada oficialmente a adesão de Moroni Torga ao Cidadania. Então, isso acontecendo, vai ser mais um reforço que o Cidadania tem, inclusive dentro dessa federação com o PSDB. O Alexandre me disse também que vai anunciar a chapa, não ainda a chapa completa, mas pelo menos uma boa composição de nomes, tanto para estadual quanto para federal. Já entrando na reta final do bate-papo político, eu quero chamar dois repórteres. O primeiro, Carlos Alberto, que tem informações sobre greve do INSS e também de outros servidores. As pressões dos servidores do INSS e do Banco Central começam a dar resultados e o governo federal sinaliza pela primeira vez com a possibilidade de reajuste salarial linear para todas as categorias do serviço público da União. Será que o Carlos Alberto já pode chegar aqui agora? Não chegou, então vamos para o Sátiro Salles, que tem informações sobre, além da paralisação dos servidores do INSS, com muitos transtornos para os beneficiários da Previdência Social, um novo movimento pode deixar ainda mais prejuízos para a população. Servidores do Banco Central entram em greve amanhã e o Pix pode ser suspenso. Agora sim, Sátiro Salles. Após a deflagração da greve dos servidores do INSS, o governo federal precisa administrar outro movimento que pode gerar prejuízos à maioria dos brasileiros. O Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central, Sinal, reforçou nesta quarta-feira o início de greve da categoria para amanhã, sexta-feira, dia 1º de abril, e alertou que a mobilização pode ser ainda mais dura, caso o governo publique uma medida provisória com o reajuste dos policiais federais, sem estender o benefício para os servidores do Banco Central. A greve vai interromper total ou parcialmente o Pix, a distribuição de cédulas e moedas, além das operações de mercado aberto, a divulgação do boletim Focus, com projeções de economistas e de diversas taxas, e o funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiros, o SPB. Segundo o sindicato, o fortalecimento da greve pode até interromper o Pix, porque o sistema funcionaria sem manutenção, com monitoramento precário. O Banco Central chegou a anunciar por meio de nota, na última terça-feira, que já tinha um plano emergencial para administrar todos os servidores bancários se os servidores do Banco Central entrassem em greve. São menos de 24 horas entre a manhã desta quinta-feira e o início da greve na manhã desta sexta, para o Banco Central e o governo federal sinalizarem sobre um entendimento e um atendimento às reivindicações salariais da categoria. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Tem agora as informações com Carlos Alberto sobre a movimentação dos servidores federais que cobram reajuste salarial e ameaçam ampliar a greve no âmbito da União. Carlos Alberto. A ameaça da greve dos servidores do INSS contaminar outras áreas do funcionalismo fez o governo federal sinalizar pela primeira vez com a possibilidade de reajuste salarial de 5% a partir de julho para todas as categorias. Os técnicos do Ministério da Economia estimam que, somente com esse percentual, o impacto anual nas contas da União seria de 5 bilhões. O prazo de julho foi adotado porque a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato.
Então, esse passou a ser o limite com que o governo trabalha, tanto para um reajuste geral quanto para a reestruturação de carreiras, o que poderia ser adotado, por exemplo, para policiais. A medida é vista como uma alternativa para tentar distribuir de forma mais equânime o aumento de salário reivindicado por servidores de diversos órgãos públicos, como a Receita Federal, Banco Central e Tesouro Nacional, que fizeram paralisações e intensificaram o movimento nas últimas semanas. O descontentamento dessas categorias de servidores teve como principal indutor o compromisso assumido em 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro de dar aumento apenas aos policiais federais e aos agentes penitenciários federais. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida está aí. A greve dos servidores administrativos do INSS, também a dos peritos médicos que você nos antecipou nessa quarta-feira, e a ameaça nesse momento sobre a greve dos servidores do Banco Central. Diante de tantas pressões, o governo sinalizou com a possibilidade de reajuste salarial. Aí, Luciano, tem um problema que eu vejo. A questão, primeiro, essa possibilidade real de greve prejudicar a criação de novas chaves no Pix em todos os bancos, em todas as instituições financeiras. Isso vai ser realmente um problemão para quem hoje faz do Pix a sua ferramenta diária. E além disso, vamos agora para a questão dos reajustes das greves, no caso aí do Banco Central. O pessoal do Banco Central, Luciano, está reivindicando 26,6% de reajuste. O pessoal do INSS e os demais servidores, 19,99%. Enquanto o governo Bolsonaro tinha sinalizado um possível aumento aí apenas para os policiais. Então, como é que vai ficar essa composição? Ele está dizendo que vai ser linear. Só que o reajuste é muito prometido, ele, a partir de julho, é muito abaixo disso. Vai aumentar? Vai conseguir, por exemplo, contemplar as categorias que estão reivindicando acima de 20%, 20%? Como é que fica isso? Então, vai ser uma tarefa, uma etapa difícil. Principalmente, por exemplo, para quem imagina que estava esperando, quer um reajuste de 19,99 e o outro de 26,6, baixar para 6%, é quase impossível chegar num acordo desse.